Olá pessoal, mais um conteúdo aqui no nosso Papo de Empreender. Hoje nós vamos falar de libertar-se dos inimigos internos e você conquistar aí o seu sucesso. Você sabe que você tem inimigos internos? Você já parou para pensar que o maior inimigo somos nós mesmos? É aquilo que está dentro da gente, são os nossos pensamentos, são as nossas formas de encarar a vida. Esses são grandes inimigos nossos que nós precisamos destruí-los caso a gente queira ter sucesso. Esse é o papo que nós vamos ter aqui hoje, um papo reto, direto, para poder te ajudar aí, ok? Muitas vezes esses inimigos acabam aparecendo aqui para mim e eu tento metralhar, acabar com eles o mais rápido possível. E eu quero te ajudar nesse processo. E eu tenho certeza que também você não quer ficar aí. Então fica aqui com a gente que o Papo de Empreender hoje está muito bom. Eu já vou te colocando o que precisa ser feito ao longo desse processo todo para você já sair com um plano de ação aqui. Vamos lá então ao nosso cenário de hoje. Inimigos do sucesso, exatamente isso. Porque nós nos sabotamos muitas vezes. E aí você precisa identificar e superar essas barreiras, porque elas são muito mais internas do que externas. A gente às vezes fica preocupado com fulano, com cicrano, com o inimigo lá dentro da empresa, com um companheiro dentro da empresa que vai nos passar a perna e muitas vezes você está perdendo para você mesmo, porque você acaba não enxergando que o grande problema está dentro de nós. E eu vou te apresentar aqui alguns pontos que são extremamente importantes de você conhecer. Esses desafios internos, eles impedem que a gente tenha sucesso, tá certo? Então nós precisamos visualizar isso para que a gente consiga ter foco no que precisa ter, que tem o nosso controle. Às vezes a gente fica, é fulano de tal, tá fazendo tal coisa, mas você não controla as ações da pessoa. Então não adianta ficar se preocupando com outra pessoa, tá certo? Então eu venho aqui para te ajudar a superar todo esse processo. Eu já presenciei muito isso, já aconteceu isso muitas vezes comigo há um tempo atrás e hoje eu enxergo isso com muita clareza e eu quero te ajudar nessa questão e poder fazer você aí crescer cada vez mais. Olha só, um ponto importante, a desorganização. A desorganização ela é um problema gigante dentro da nossa vida. A desorganização ela traz atrasos, ela traz peso para você exercitar muitas vezes dentro daquilo que você está fazendo. Você concorda que é muito ruim você ficar num ambiente onde está tudo desorganizado? Dificulta os nossos pensamentos, dificulta a nossa criatividade, dificulta muitas vezes os nossos resultados. Muitas vezes eu estou trabalhando num ambiente empoeirado, um ambiente com má iluminação, um ambiente cheio de coisas fora do lugar. Isso atrapalha, a gente não fica perdido, a gente não sabe por onde começa muitas vezes o nosso trabalho do dia a dia. Então você precisa andar em um ambiente organizado. Você não precisa fazer uma reforma ou algo parecido, não, mas você precisa organizar as coisas. Muitas vezes eu vejo o computador cheio de pastas logo de cara, né, dentro da página inicial do computador. Isso dificulta a gente organizar e você ter pastinhas com nome, com identificações que vão facilitar a sua vida. Na hora de você procurar, na hora de você... Já para pensar que quando você vai procurar alguma coisa e você não acha, a quantidade de tempo que você perde para você achar algo que você acharia em questões de segundos, muitas vezes. Certo? Imagine você entrar numa cozinha onde ainda tem louça para lavar, roupa para lavar, né, tudo desorganizado, você fica angustiado, você vai ficar ali, sabe, sem ação muitas vezes. Então, o ambiente organizado é extremamente importante. Você pegar algo e guardar no mesmo lugar, isso vai te ajudar para depois você lembrar que está naquele lugar. Quando você usa e deixa num lugar aleatoriamente toda vez, você sempre vai perder aquele cenário. Mas Marcelo, eu não sou desse jeito, eu não sou tão organizado. Organização é uma questão de hábito, assim como a desorganização. Se você é desorganizado ou desorganizada, você se deixou ficar dessa forma. Então você tem como fazer isso, é só você ir gerando o hábito de guardar sempre no mesmo lugar, de organizar, pegou, devolve, desarrumou, arruma e por aí vai. A desorganização ela é um grande problema e você pode usar ferramentas, métodos de organização, né, métodos de organização por cor, métodos de organização por tamanho, aí fica a seu critério. Vai depender sempre da formatação no qual você quer melhorar. Tá bom? Mas eu garanto para você que a desorganização ela consome muito o seu tempo, muito. Se você não acredita em mim, meça aí o tempo que você leva para você achar alguma coisa, para você organizar alguma coisa. Faça esse exercício que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Outro ponto importante é a procrastinação.
esse vem embutido na gente, a procrastinação. Quando a gente tem dúvida do que precisa ser feito, a gente procrastina. O que é procrastinar? É a arte de deixar para depois. Eu sempre deixo para depois porque eu acho que eu vou conseguir fazer, que ainda não é o momento certo, mas isso tudo é porque você não define claramente os seus próximos passos. E aí fica difícil muitas vezes você tomar decisão entre fazer algo que você gosta e fazer algo que você não gosta. Sempre a procrastinação ela está aliada, associada com algo que a gente não gosta de fazer e a gente vai deixando para depois e a gente acaba fazendo muitas vezes ali nos 45 do segundo tempo, né, quiçá da prorrogação. Observe isso. Muitas vezes ele está associado a uma tarefa que ela é muito grande, então vale a pena você fatiar essa tarefa para você entender qual é de fato o próximo passo. Tá certo? E aí você vai conseguir identificar isso rapidamente, aí você fica mais fácil de você tomar a decisão de execução. Tá bom? Mas a procrastinação, ela é uma decisão. Você decide fazer B porque é mais gostosinho. Então o A ainda está muito amplo, está muito ainda vago, então você tem dificuldade de tomar essa decisão. Faça o que precisa ser feito. E para fazer o que precisa ser feito, precisa estar muito claro. E aí eu gosto muito de colocar uma ação. Se eu fizer isso, que resultado eu vou ter? Aí eu vou ter, se eu vou ficar lá scrollando lá as redes sociais, que resultado isso eu vou ter ao final? Nada. Então, em vez disso, eu vou fazer uma leitura, porque daí eu consigo agregar valor. Então, eu gosto muito de usar essa técnica. O que eu vou ter de resultado após eu fazer aquela execução? Se eu fizer essa atividade, vai avançar pra caramba o meu projeto, o meu objetivo final, onde eu quero atingir. Então, vale a pena. Sempre é uma escolha, tá bom? Outro ponto é o medo. O medo, eu já falei em vários vídeos aqui, inclusive vocês podem pesquisar aí no nosso canal. Né? O medo, ele está associado geralmente à falha ou o que vão falar de mim. Né? E o medo, ele está associado ao desconhecido, porque você não sabe o que vai acontecer nos próximos passos. Então você tem medo dessa situação, de falhar, você tem medo do que vão falar, você tem medo dos comentários que vão falar sobre você, você tem medo de novos desafios, novas coisas, novas situações, porque você gosta de previsibilidade, tá certo? Então, como você gosta de saber o que vai acontecer, você fica com medo de fazer coisas diferentes e dar tudo errado. E é isso, obviamente, que está relacionado com a tua autoconfiança, né, com a relação entre o conhecimento e o desconhecido. Né? À medida que você vai conhecendo, você vai perdendo o medo. Você vai até ficando mais seguro daquela situação. Então eu sempre digo isso. Veja o que está deixando esse medo acontecer e busque conhecimento, busque entender os cenários, busque entender as situações e aí, com certeza isso vai sumindo. Não quer dizer que vai eliminar, mas vai diminuir bastante. Vamos imaginar que você tem medo de investir na Bolsa de Valores. E aí você começa a conhecer, começa a andar com pessoas que investem, começa a andar com pessoas que ganham dinheiro na Bolsa. É natural que você tenha um pouco mais de coragem de ir lá investir. Qual que foi a diferença entre um cenário e outro? É porque você adquiriu mais conhecimento, você andou com mais pessoas que fazem isso. É igual o medo de empreender. Por que a gente tem medo de empreender? Porque a gente só anda com CLT. E CLT só reclama de quem empreende. Tá certo? Então, natural que a gente tenha medo, porque eu vou me enfiar num negócio que vai dar errado, tá bom? Então, difícil, né? Então, percebe? Então, o medo, ele tá associado ao cenário que a gente anda e ao conhecimento que a gente tem, tá bom? Então, avalie sempre isso, para você poder não ficar com medo aí a sua vida toda e não tomar decisões que você precisa tomar. Outra questão é a reclamação. Esse é campeão, né? A gente reclama o dia inteiro muitas vezes, né? Mas de novo, isso é a ação de não acontecer nada. Eu reclamo, mas não faço nada, não ajo. Então, não serve para nada. Então, pega a reclamação e gera uma ação. Olha para as oportunidades que você pode gerar em função dessa reclamação que você está fazendo. Então, se você está reclamando muito de uma coisa, quem sabe não tem uma oportunidade de negócio? Quem sabe você não pode fazer algo relacionado a isso e ganhar dinheiro com isso? Por que você não pode fazer uma ação para melhorar essa situação de que ninguém está fazendo e você ser promovido dentro do negócio? Tá certo? Então a reclamação ela é onde você cria ali uma verbalização de um problema que está acontecendo. Se é um problema que está acontecendo, é uma oportunidade de você melhorar esse processo, de você desenvolver algo novo e por aí vai. Tá bom? Então esses pontos são fundamentais para você ter sucesso na vida. E por último, eu deixei aqui, porque muitas vezes até uma patologia existe,
que é a ansiedade. Agora, para e pensa comigo. Não estou dizendo que eu sou 100% curado de ansiedade, porque muitas vezes a gente fica ansioso, né, em função dos cenários que nos são nos apresentados. Mas pensa comigo. Olha só, ansiedade é você viver pensando no futuro. Depressão é você ficar vivendo no passado. Fica ansioso porque a gente quer quer que o futuro aconteça logo. Só que o futuro só vai acontecer, né, e ele vai se tornar em hoje, né? O futuro ele nunca chega, na verdade ele se transforma em hoje. Perdão, ele só vai ser futuro se você conseguir fazer o hoje muito bem feito. Então você tem que pensar no presente. E aí você tem que planejar bem e divida suas tarefas ao ponto de você fazer o hoje bem feito para que lá na frente esse objetivo aconteça. Se você ficar procrastinando, se você ficar com medo, se você não buscar conhecimento, não se desenvolver e várias outras coisas que a gente apresentou aqui, esse futuro nunca vai chegar. Ele sempre vai ficar para frente, para frente, para frente. E ele vai se distanciando ainda mais. Porque o teu hoje não está fazendo o teu futuro se aproximar da tua realidade. A lógica é essa, entendeu? Então você tem que colocar no seu dia atividades e ações para que esse futuro chegue o mais breve possível. Porque senão ele vai ficando cada vez mais distante. Olha só, o futuro ele começa hoje. São ações que você tem que colocar no dia de hoje. Não é ficar pensando no futuro, porque se ficar pensando no futuro, ele não vai acontecer. Então cuidado com isso, tá bom? A ansiedade, ela gera vários problemas pra gente. Eu não vou ficar aqui relatando para você, mas você deve saber muito mais do que eu, porque você está passando por isso. E eu falo com propriedade, porque eu também, em alguns momentos, me sinto ansioso. E aí, o que eu faço? Eu paro, respiro, verifico o que pode ser feito, coloco as tarefas que precisam acontecer daquele dia. Muitas vezes eu fico ansioso uma semana, aí eu vejo o que está acontecendo, vou lá, pratico uma atividade física, vou lá, faço uma meditação, enxergo o meu objetivo, faço uma revisão dos meus objetivos, traço esses detalhes muito bem feitos das tarefas para eu entender o que eu preciso fazer diariamente, e a ansiedade ela vai se acalmando. Ela vai voltando e eu vou percebendo que eu tenho que trabalhar no estado presente sempre, tá bom? Pensa muito nisso. Se você tiver dificuldade, manda mensagem aqui pra gente. Então, esse controle pessoal é muito importante, porque isso tudo está dentro da gente. Todos esses inimigos, eles precisam estar sob nosso controle. E eu apresentei para você alguns pontos importantes do que você precisa fazer. E aí você praticar. Não tem milagre, pessoal. Não existe milagre. Entendeu? É você fazer todos os dias isso que é básico, muito bem feito. E aí você vai entender o que precisa melhorar, o que precisa avançar, o que precisa se desenvolver. Tá bom? É fazer todos os dias as mesmas coisas. Ah, mas é chato fazer as coisas todos os dias. Então, mas é o preço do sucesso. O que você quer ter sucesso? Tem que fazer as coisas todos os dias muito bem feito e melhorando todos os dias, tá bom? Essa é a estratégia de superação, essa é a estratégia de você buscar coisas melhores, de você entender o que precisa ser feito. E aí você vai buscando uma ferramenta diferente aqui, agregando outra ferramenta. O que a gente faz? A gente quer a ferramenta primeiro. A gente não quer a lógica. Eu te falei a lógica. As ferramentas vêm depois. E as ferramentas, elas nos ajudam a potencializar o que eu te ensinei, que é o método, que é a lógica do negócio. As ferramentas elas vão nos ajudar a acelerar o processo. Mas você quer acelerar antes de entender a lógica. Aí você vai fazer mal feito. Aí você não vai entender e você vai ter dificuldades. A melhoria ela vem depois de você ter estabelecido a rotina. A melhoria não pode vir antes de você estabelecer a rotina. É dedicação, esforço, não pode. Tá bom? Avalie isso que é importantíssimo. Conclusão, você tem que derrotar os seus inimigos de sucesso. É possível e é necessário, tá certo? Você adotando essas práticas que eu acabei de te falar. Faça uma avaliação, verifique o quanto você está perdendo para esses inimigos. Quantas vezes você está deixando de avançar dentro da sua carreira, dentro dos seus negócios, aí, porque você está perdendo para os seus próprios inimigos, tá bom? Faça uma análise desses pontos, gere ações, planeje tudo isso, e é plano e ação, tá bom? Se for necessário, assista esse vídeo várias vezes. Se você tiver dúvida, manda uma mensagem para a gente, que eu vou te responder com o maior prazer. E se você precisar de uma ajuda com muito mais intensidade, é só você entrar em contato, que a gente vai fazer um diagnóstico, a gente vai analisar que momento que você está dentro dos seus negócios e a gente vai te ajudar com muita propriedade. Posso garantir para você que a gente tem muitos resultados aqui, já de várias empresas, no qual a gente dobrou as vendas, melhoramos a redução de desperdícios e vários outros resultados aqui que eu poderia ficar enumerando para você.
vários minutos aqui, tá bom? Eu te espero dentro desse nosso programa, que eu tenho certeza que vai te trazer muito resultado. Gostou do conteúdo? Curta o conteúdo e compartilhe, principalmente com as pessoas que estão ao seu redor, para que elas, né, tenham a mesma fonte de conhecimento e você consiga debater de igual para igual com elas. Foi um grande prazer estar aqui com você, quero te agradecer mais uma vez. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.